Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é a segunda parte das questões que eu fiz no vídeo anterior. Se você não sabe de que vídeo eu estou falando, na primeira semana, o primeiro vídeo, eu fiz 5 perguntas para vocês sobre revisão geral de todo o tema que foi passado durante 2020. Respondi a primeira parte com 3 questões e agora eu vou responder as 2 últimas que ficaram faltando. Foi separado, porque assim o vídeo não precisava ficar muito longo e vocês iam ter um espaço aí para poder entender a explicação, tirar suas dúvidas deixando no comentário. E o que eu falei para vocês é que vocês podiam responder nos comentários, como eu falei, ou deixar no caderno e ir fazendo a correção junto comigo, certo? Antes do vídeo começar, é importante ressaltar que só saia de casa em extrema necessidade, com máscara, respeitando o espaçamento entre as pessoas e de preferência levando álcool em gel com você e continuar lavando as mãos. É importante essa ação de higiene básica, né? Porque é para a sua saúde e para a saúde do próximo. Então, os mesmos recados continuam. Lavar as mãos, continuar usando máscara e sempre que possível usar o seu álcool em gel, ok? Antes do vídeo começar, se inscreve no canal. Se possível, assina o sininho de notificações. Sempre deixa o seu comentário pra gente saber que você está interagindo, que você está entendendo, tirar suas dúvidas. Deixa o like no seu vídeo pra gente saber que você está gostando. E lembra de seguir a gente e dar like nas nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, ok? Vamos lá responder as 2 últimas questões que faltavam. Uma é bem rápida, que são dos aplicativos, e outra é uma explicação um pouquinho maior, que é a pergunta número 4, né? Qual o processo ou como é o processo de criação na aba? Então vamos lá. No vídeo anterior, a gente conversou um pouco sobre o briefing e eu comentei bem superficialmente sobre o brainstorming. Então, essas 2 palavras elas vão fazer parte dessa explicação do processo criativo na aba. Quando a gente precisa fazer, por exemplo, os projetos onde a gente precisa fazer um cenário para dança, vamos focar nessa parte. A gente precisa criar um cenário para o espetáculo de dança, certo? A gente precisa saber qual o tema daquele espetáculo de dança. A gente precisa saber o tamanho que a gente quer esse cenário, porque a gente precisa saber o tamanho do palco, a distância que as pessoas vão ficar daquele palco, junto com o tema, que tipo de arte a gente vai fazer. Então isso também influencia qual artista do ano pra gente saber o estilo de arte que a gente vai usar. Então todas essas informações e ideias e tudo mais, elas vêm no briefing e elas vão ser trabalhadas junto no brainstorming. Então, basicamente, o que acontece é, a gente tem um espetáculo de dança que acontece, certo? A Carla vem com a gente e tem uma reunião de ideias. Então, ela apresenta o briefing do espetáculo de dança junto comigo e a partir desse ponto, a gente tem o brainstorming. Brainstorming, já aproveitando para dar explicação, é uma reunião, é uma tempestade de ideias, onde a gente vai anotando todas as ideias de vocês. Lógico que eu tô dando a ideia, né, do exemplo, na verdade, do cenário do espetáculo de dança, mas todos os projetos de vocês passam pela fase do brainstorming, que é quando a gente conversa para ver o que vocês gostariam de fazer, vendo as sugestões de vocês, e qual o propósito dessas ideias. Então, essa é a primeira parte. A gente vê o briefing, e aí, no caso do cenário de dança, a gente vê o briefing para saber sobre o que é o espetáculo. E na sequência, a gente faz esse brainstorming anotando todas as ideias do que seria legal fazer. Na sequência, a gente começa a fazer os rascunhos, que é a parte importante de desenhar à mão. Para você ser designer, desenhar à mão é um complemento das coisas que você faz. Por que ele é um complemento das coisas que você faz? Porque você vai conseguir tirar a sua ideia que está aqui, visualizar ela e colocar ela no papel, o que dá uma construção da sua ideia. Lógico que quando a gente vai vetorizar e depois pintar e tudo mais, vai ficar diferente. Ele vai ficar bem mais acabado do que quando é o desenho. Mas o desenho, que é esse rascunho inicial, que é a nossa base, ele é importante. Feito o desenho, né, ele vai para um processo de aprovação. Ele é aprovado, a gente vai para a próxima etapa, e se ele não for aprovado, a gente vai fazer esse rascunho novamente, esse desenho novamente, e apresentar uma outra proposta, ok?
ok? Supondo que ele foi aprovado, ele vai para a fase de vetorização e de colorir. Dependendo do estilo, a gente já pode deixar o vetor colorido, né? Já fazer no Illustrator ou no Corel e deixar ele já com a cor e depois no Photoshop só fazer o acabamento. Ou só fazer a parte de contorno dele, o que geralmente não é muito comum, né? A gente já faz os pedaços coloridos dos vetores. E aí ele também vai para a fase de aprovação. Aprovado, ele vai para a próxima, que é o acabamento no Photoshop. Esse acabamento no Photoshop, ele pode ser arrumar a iluminação, arrumar luz e sombra, colocar degradê. Às vezes, por exemplo, o artista do ano, ele usa muita textura. Aí a gente tem que aplicar texturas e assim por diante. Então, são várias fases. O briefing, o brainstorming, o rascunho, o vetor, a arte final, né, finalização e ajustes. Então, durante todas essas etapas, ele tem vários ajustes e a gente tem que estar bem alinhado com o calendário para poder tentar fazer acontecer tudo do jeito mais certinho possível, ok? Então, esse é o processo para a gente se lembrar como que eram aí as nossas aulas presenciais. E a distância também aconteceu a mesma coisa, um pouquinho diferente porque a gente foi conversando pelo WhatsApp, né, pelo número da aba, mas a sequência basicamente é a mesma. A gente apresenta a ideia, vocês mandam um rascunho, a gente corrige, aí manda o vetor, a gente corrige, arte final e aí apresenta o nosso trabalho. Próxima pergunta era quais foram os aplicativos que foram usados. Vocês usaram o Photoshop Express, que é um editor de imagens. Vocês usaram o Spark Post durante bastante tempo. E lá pro final a gente começou a usar os de ilustração e o PowerPoint também. A gente usou um pouquinho do PowerPoint bem lá pro final. Então, o que vocês mais usaram, na verdade, foi o Photoshop Express e, na sequência, o Spark Post. Vocês usaram bastante o Spark Post porque vocês estão mais na fase de diagramação das coisas, né? De arrumar os textos e posições e assim por diante. Não quer dizer que vocês não ilustraram, porque vocês também tiveram algumas aulas de Illustrator Draw para que vocês pudessem usar aí os vetores e os desenhos da melhor forma possível. Mas basicamente, Photoshop Express, Spark Post, Illustrator Draw e depois um pouquinho do PowerPoint também em aplicativo. Esses programas foram escolhidos como aplicativos para vocês não se sentirem tão perdidos assim, porque eles são parecidos com o que vocês já usavam no computador e aí vocês iam lembrar, principalmente porque as ferramentas são muito parecidas, né? Os ícones são bem parecidinhos e aí vocês não iam se sentir tão deslocados na hora de usar no celular ou na tablet. Lembrando que quem não conseguiu usar o aplicativo que eu indiquei, não tem problema nenhum apresentar o projeto usando outros aplicativos. Então, por exemplo, se você souber algum aplicativo legal que substitui o Photoshop, você pode deixar aqui nos comentários, porque às vezes outros alunos têm o celular parecido com o seu, ou o mesmo modelo, não conseguem instalar o aplicativo que eu falei, então eles podem instalar o mesmo que você está indicando, ok? Então não tem problema nenhum usar outro aplicativo, desde que você consiga fazer e participar de todos os projetos. Respondida aí as perguntas, lembre-se de continuar participando, de continuar mandando comentários, se tiverem ilustrações e trabalhos para fazer, também mandar pra gente via WhatsApp, mantendo sempre o seu número atualizado, que isso é importante pra gente, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês, vou dando mais explicações além da explicação do vídeo, e para a próxima revisão a gente começa a rever aí pontos principais dos aplicativos que a gente usou, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo.